O pedido do Me Salva de hoje foi feito em sala, então não tem como eu ler ele aqui para vocês. Entretanto, vai funcionar da mesma forma, tá? O pedido foi para que eu explicasse, né, desse uma luz a respeito sobre densidade, tá? Mas antes de explicar o conteúdo de densidade, eu tenho que explicar para vocês um pouquinho. A gente dá 3, 4, 5 passos para trás para eu explicar um pouquinho para vocês o que que a química estuda, né? Então, pessoal, a química ela vai se preocupar com duas coisas. Ela vai se preocupar com matéria e vai se preocupar com energia, tá? Sendo que matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar do espaço, tem massa, volume e densidade, tá? E energia seria uma força, coloca aqui entre aspas, seria uma força capaz de modificar a matéria. Ou seja, os dois assuntos que a química está se propondo a discutir é matéria e os tipos de transformação que a matéria pode ter, né? E a gente tem as transformações do tipo química, que é aquela que tem a formação de novos compostos, e a transformação do tipo física, que é aquela que vai alterar apenas o estado físico da matéria. A matéria também tem algumas propriedades, que a gente chama de propriedades intrínsecas e extrínsecas, ou seja, algumas propriedades que dependem da sua característica e outras que vai depender do ambiente onde ele se encontra, tá? Por exemplo, densidade é uma propriedade específica da matéria. Então, a densidade de um bloquinho de madeira vai ser específica daquele bloquinho de madeira, tá? A densidade de uma pedra vai ser determinada, de uma pedra não, é até um pecado, um sacrilégio falar isso, pedra. De uma amostra rochosa ou um mineraloide é específico daquele mineraloide. Tanto é que a gente consegue definir se eu tenho ou não determinado tipo de mineral pela sua densidade, né? E aí entra uma coisa bem interessante. O que que é essa densidade, né? A densidade, ela é uma correlação entre massa, deixa eu pegar aqui o meu pincel, ela é uma correlação entre massa, oh, mas hoje, gente, tá muito sensível. Peraí. Correlação entre massa, ixi, quebrou. Enfim, vamos continuar. É uma propriedade entre massa, uma correlação entre massa e volume. O que que significa isso, professor? Bem, eu tenho uma relação, a massa daquele corpo e o volume que ele está ocupando no espaço, tá? Por quê? Porque é o seguinte, a matéria tem massa, uma massa mensurável. Eu posso pegar, ir lá na balança e fazer a medição daquele material. Se eu pegar esse material e colocar ele dentro, ah, imerso numa superfície, num líquido, ele vai ocupar um determinado volume que antes era do líquido, tá? E aí, esse volume que antes era do líquido é o volume da matéria em questão, tá? Ah, vou ver se eu só troco essa ponteira aqui e a gente já continua. Só um momentinho aí. Aguarda aí. Parece que resolveu por si mesmo. Então, resumindo isso, a gente pode colocar que densidade, então, é massa sobre volume, tá? Vocês podem ver essa mesma forma de densidade utilizando uma outra letrinha, que é a letrinha ρ, tá? Ρ é igual a massa sobre volume. Mas a ideia é a mesma, tá? Massa ocupando um determinado volume, tá? Por exemplo,
A densidade é considerada uma propriedade física específica das substâncias, que varia com a temperatura em função da contração ou expansão do material considerado, além de explicar o porquê de icebergs flutuarem nos oceanos. O mercúrio é um metal líquido nas condições ambientes e é muito agressivo à saúde humana, em função da sua toxicidade, pois é um bioacumulativo, ou seja, não é metabolizado pelo organismo. Ele vai e fica no fígado e lá fica eternamente, até você morrer. Possui um valor de densidade igual a 13,60 gramas por centímetro cúbico nas condições ambiente. Aqui é uma coisa interessante, porque o que que é condição ambiente? Bem, se a gente for considerar o estado de Goiás, condições ambiente de 35 para cima. Mas, por convenção, a gente fala que condição ambiente é 25 graus Celsius, tá? Isso porque a gente utiliza ainda padrões europeus, tá? Assim, pode-se afirmar que um frasco de vidro contendo 100 mililitros de mercúrio possui uma massa em quilogramas correspondente a quanto? Bem, uma coisa que eu preciso que vocês saibam antes de mais nada é que, peraí, é que centímetro cúbico é igual a mililitro. É a mesma unidade de medida. Centímetro cúbico é a mesma unidade de medida que mililitro. Ou seja, quando eu estou falando ali 13,60 gramas por centímetro cúbico, eu também posso falar 13,60 gramas por mililitro, tá? Então vamos lá. Ele te deu a densidade, ele te deu o volume e ele quer saber a massa, né? Em quilogramas. Nesse caso, a gente faz a coleta de dados, tá? Densidade, volume, massa. Fez a coleta de dados? Só joga agora na formuleta, né? Então, 13,60, que é o local da densidade, é igual à massa que eu quero saber sobre 100 mililitros. Multiplicação cruzada, bem aqui, deixa eu trocar a cor da caneta para eu poder mostrar para vocês de forma mais efetiva. Vou colocar o preto aqui. Então, faça uma multiplicação cruzada bem aqui. Com essa multiplicação cruzada, eu tenho 13,60 vezes 100, dá 1.360. Convertendo para quilogramas, 1,36 quilogramas, tá? Então, percebam que densidade é uma propriedade, primeiro, propriedade específica da matéria, e ela é bem tranquila da gente trabalhar, tá bom? Mais dúvidas, é só chamar que a gente responde, tá bom? Até o próximo missal. Tchau, tchau.